gente, aqui é a Rafa Fostanho e eu tô tendo que gravar aqui na sala porque o Madão tá trabalhando lá no quarto e tá super de tarde já, tá super à noite, na verdade. Super de tarde não, já tá super à noite. E eu vou comentar com vocês sobre o primeiro filme que eu consegui assistir do Festival Varilux, mas eu já vou assistir Cabine e já tenho outros filmes programados também pra assistir. Então vou falar bastante de Festival Varilux essa semana pra vocês, tá bom? Infelizmente vocês me perguntaram, não tem filme gratuito, mas eu já tinha dito, acho que em algumas postagens, não lembro aonde foi, se estiver aqui no canal ou não. A partir do dia 22 de novembro vocês conseguem ver a série da Brigitte Bardot, que estará disponível ali no site mesmo do Festival Varilux, gratuitamente, igual a gente falou agora do Festival Italiano, vai ter também gratuito pra todo mundo assistir e eu vou assistir e comentar com vocês aqui também. Eu não sei se eu vou colocar nesse vídeo, eu acho que talvez fique muito grande, eu vou colocar em outro, sobre a abertura do festival também, eu estive, e aí nisso eu vou comentar depois sobre a abertura. Foi um pouquinho mais confuso do que o comum, né, que costuma ser, foi um local diferente, eu não consegui fazer as entrevistas que eu gosto de fazer, mas hoje, exatamente hoje, que foi o ingresso que eu comprei, o Festival Varilux faz de uma maneira diferente, né, o cadastro de imprensa, então eu comprei os ingressos pra ir hoje com os meus pais, assistir um filme que eu já sabia que ia ser muito especial. E, gente, que filmaço. Eu não vou dar spoilers, tá? Porque é um filme de cabine. Não sei se é de cabine. Eu fui no cinema, mas ainda não é um filme que foi lançado oficialmente no Brasil. E ele será. Então eu fiquei muito feliz de saber que ele será lançado muito em breve. O nome desse filme é Maestros. Ele tem um S, né? Entre parênteses. E ele é... desculpa, um filmaço daqueles assim, eu cheguei há pouco tempo do cinema aqui, tava fazendo alguns vídeos pra vocês, preparando algum material, mas vamos falar sobre esse filme porque, além de ter sido um filme que mexeu demais comigo, aquela conexão de música que eu amo comentar com vocês, eu fui com meu pai e com a minha mãe, isso pra mim já é um programa muito anual. Todo Festival Varilux eu levo meu pai em algum que tenha debate, que eu acho que ele vai gostar. Meu pai adora participar desses debates, inclusive na gravação, que ficou enorme, porque o Bruno Xixi, que é o diretor, estava na sessão, conversou com a gente depois. Ele, gente, ele é muito simpático. Ele é aquele cara que se deixar ficar falando a senhora... E você sabe quando você vê que a pessoa tá feliz de estar no Brasil? Pois é. E assim, o filme tinha sido maravilhoso, a sala lotada, um sucesso. Estação Net Botafogo tem uma sala imensa, então assim, vê-la lotada é realmente, pra mim que amo cinema e às vezes vejo as salas vazias, incrível. Então foi uma delícia de filme de assistir. E a sinopse diz o seguinte, ela diz que são pai e filho que têm a mesma profissão, mas que ele, né, o pai vai acabar sendo convidado por engano para o grande sonho da vida dos dois, que é ser maestro, regente da Orquestra Sinfônica do Scala, né, do Scala de Milano, que é a orquestra oficial lá do teatro La Scala, né, a grande Scala, essa La Scala da Itália. Assistir esse filme ao lado do meu pai, é claro que é um presente, né, pra mim, porque ele sabe todas as músicas que tocam, ele sabe todos os detalhes e ele participou muito do debate, vocês vão ver como ele fala até demais no debate. E, gente, só foi menos falado porque meu pai não fala francês, ele fala aquele básico do básico, porque se fosse italiano, vocês vão ver ele batendo um papo com o homem, que não ia dar bom. Mas, enfim, foi uma delícia de assistir, como eu disse pra vocês, então vamos sobre a crítica, tá? A gente tem aí o François Dumas. Ele é um cara que ele é muito rígido com tudo que ele faz. Ele já é um senhor, que deve ter lá os seus 70 anos. E a gente repara o quanto ele é criterioso com o pessoal da orquestra que ele rege. E também um cara muito seco, muito frio com a família. Inclusive com a esposa. Ele se dedicou muito à profissão dele. Então você vê ali que ele é totalmente focado na regência. É um maestro muito importante, que já ganhou vários prêmios, mas que não ganhou alguns prêmios que o filho dele, que seguiu a mesma carreira e hoje é um homem de 40 e poucos anos, está ganhando. Então no início do filme a gente já vê, isso tá no trailer, tá? Isso não é nenhum spoiler, o filho dele, que é o Denis Dumas, ganhando o prêmio que é muito importante do momento. Então ele está sendo ovacionado por todo mundo e até pelas pessoas que são ali da orquestra do pai dele, mas o pai dele não vai vê-lo receber o prêmio, muito menos liga para ele ou fala com ele ou vai até a casa dele felicitá-lo.
O François, gente, ele é vivido por um ator que é um atorzaço e já esteve, inclusive, com o Ivan Natal, que faz o Denis do Mar, no filme Acusação. Eu amo esse filme, eu já falei com ele aqui no canal, eu acho que ele tá no streaming. E ele é o Pierre Arditi. Gente, os dois em cena são extraordinários. E depois vocês vão ver aí na conversa que teve com o Bruno Xixi o quanto é magnífico a sinfonia dos dois, sabe? O ensaio dos dois em si. Fazer uma regência é muito difícil. Cate Blanchett ganhou outro dia vários prêmios por causa de Tar. Ou seja, não é fácil de fazer uma regente. E tudo que envolve música clássica, gente, eu sei porque, né, até porque pra quem não sabe, que é aqui de paraquedas, tudo que eu sou, eu devo à música, aos pianos, à música clássica. Meu pai é formado em piano e regência, ele é afinador de pianos, ele é pianista, e a minha vida inteira, tudo que eu tenho, eu devo aos pianos, à música, tá? Então tudo que eu tenho, assim, a partir do momento que eu sou adulta, lógico que não, né, que eu fui pra outra área, mas meu pai bancou tudo que eu tenho, tudo de bom que eu tenho, através do trabalho dele, que até hoje é ser afinador de pianos, e tem uma firma de aluguel de pianos, enfim. Então ele entende muito de música, ele sabe todas as músicas que tocava, e isso faz uma diferença muito grande, porque é muito bonito ver quem reconhece ali, e o diretor, gente, ele saca muito disso também. Então você percebe que é alguém incluindo uma relação entre pai e filho num âmbito que é muito competitivo. Você pensa o tempo inteiro do filme, e aí eu não vou dar o spoiler do porquê. Por que aquele pai implica tanto com aquele filho? Por que ele trata tão indiferente aquele filho? Por que ele tem carinho com o neto, mas não consegue amar aquele filho? Por que o filho também tem uma relação muito, muito difícil com o pai? Então, quando o pai é convidado para um trabalho que ele esperou 40 anos para ser chamado, e aí o diretor desse trabalho, que seria em Milão, do teatro que ele queria, diz para ele, olha, desculpa, mas diz pro filho, eu queria chamar você, minha secretária errou, e não chamou seu pai. E ele pensa, poxa, também é o meu sonho, eu vou abdicar disso? E na mesma hora, gente, a gente pensa o quê? A gente pensa, pô, se é meu pai, se é minha mãe, eu abdico de tudo pra felicidade deles, né? Ainda mais que eles já estão idosos, sabe, se é a última coisa que ele faça. E não é assim que é esse filme. Esse filme é repleto de dilemas, é repleto de detalhes, de sutilezas, que só uma pessoa... Eu vi que depois muita gente no bate-papo, até uma professora de piano se levantou e falou... Eu não entendi o final. E assim, entender o final é muito importante. Porque ele diz... Aí você vai pegar o spoiler, tá, gente? Se vocês verem depois o bate-papo, tem spoiler, então eu já aviso. Por que é importante entender o final? Porque o ser humano, ele é complicadíssimo. Ele tem relações de ego muito cruéis. E a música, ela é extremamente detalhista. Você ser uma pessoa que é ligada em música, que toca piano, que é um instrumento dificílimo, por exemplo, ou que vai reger uma orquestra, você tem que ser o melhor, você tem que dar o melhor, você tem, sabe? Então, e, por exemplo, até a relação dele com a namorada, ele tem uma namorada que é violinista, e é interpretada brilhantemente também pela Caroline Anglandi, ela é a Virginie, que tem cada cena que é muito potente, muito importante, e que você fica pensando, gente, que roteiro, sabe? E quando você vê depois a conversa dele explicando como é que ele fez esse roteiro, como é que surgiu cada ideia, aí mesmo é que você fala, gente, é muito brilhante, que delícia de filme. O filme foi aplaudido, o filme é muito mais... eu acho que, resumindo, ele é uma relação conflituosa, delicada, mas muito real que a gente tem com os nossos familiares. De delícia e de dor. Do que foi dito, do que não foi dito, do que nunca será dito e do que a gente gostaria de dizer. Ele é uma relação sobre o que a gente... como a gente mente para agradar. Ele é um filme que fala muito sobre o quanto a música se revela muitas vezes mais do que as palavras. E como isso pode ser feito. De que maneira a música mexe com a gente. Gente, é divino, é maravilhoso. Se eu pudesse dar 1000 estrelas, eu daria. Assistam, se possível, porque é filmaço. É pra bater palma. É pra ver 2 vezes. É pra se arrepiar. É pra se emocionar. Obrigada, Varilux, por ter trazido esse filme pra gente aqui no Brasil. Obrigada, Bruno Xixi, por ter tido essa ideia linda e ser tão receptivo com o povo
carioca, com o povo brasileiro em geral. Poucas pessoas têm né, eles vêm às vezes, mas não tem esse carinho com a gente, essa humildade que esse cara teve. Eu vou deixar com vocês aí agora a conversa, que é grande, então, mas tem spoiler. Então só assista se vocês não ligarem para spoiler e já tiverem visto o filme. E se liguem nas cidades que estão passando o Cinema Festival Vai Lux, porque ele ainda tá em cartaz. E vocês não percam. Quando estrear, gente, já anota aí, tá? Beijo grande. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Fui! Bonjour. Hello. Boa noite. Bom dia. Bom dia. Boa noite. Alguém gostaria de ser o primeiro a fazer uma pergunta? Bon, je voulais dire peut-être. Oui, ele quer dizer D'abord, uma coisa. je suis très heureux d'être au Brésil. C'était un rêve pour moi, le Brésil. Hein. C'est un rêve. C'est une destination incroyable, quoi. On en fait de la littérature, de rêver d'aller à Rio. Et donc, merci aux spectateurs finalement d'avoir donné puisque le film a plutôt plu, d'avoir donné l'envie à des distributeurs de le faire voyager jusqu'ici. Et voilà, ça m'a permis de vous voir et de voir le Corcovado. Ele está muito feliz por estar aqui, né? É um sonho de muitos franceses vir para o Brasil, né? Inspira a literatura, né? O sonho de vir para o Rio. E graças aos espectadores que viram o filme, já gostaram, nós conseguimos que as distribuidoras pudessem dar essa oportunidade de mostrar o filme para vocês. Pelo jeito, vocês gostaram também? Muito! Merci. Obrigado. Ça me touche vraiment beaucoup, hein, vous savez. Je vais même vous dire, ça me touche parce que c'est une belle salle. Il y a quand même vraiment du monde là ce soir. Et on a fait l'expérience à Sao Paulo. Il y avait au tout début, avant Rio, il y avait des salles où il n'y avait pas grand monde et ça fait toujours de la peine. C'est dur pour les réalisateurs s'il n'y a pas de spectateurs. Donc merci. E especialmente hoje eu estou muito feliz por ver uma sala tão cheia, porque a gente começou já há alguns dias, inclusive em São Paulo, com algumas sessões um pouco vazias, né? Esses horários da tarde durante a semana, e às vezes é um pouco triste para um diretor. Moi, je préfère Rio à Sao Paulo. Vive Rio! Yeah! Ele prefere o Rio, como, né, a maioria das pessoas, eu diria. Alguma pergunta? Por que não teve música francesa? Né? Tão bonito, né? Ravel, Debussy. Boa noite. Gostei muito do filme, belíssimo. Merci. Belíssimo. Eu gostaria de saber se o roteiro se inspira em algum fato real, ou uma literatura, se essa história realmente aconteceu, como é que, a partir de qual história você construiu esse roteiro, que é belíssimo. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que je suis parti d'un quiproquo qui existait déjà dans un film israélien qui s'appelait Footnote. Mais bon, j'ai gardé que l'argument du début. C'est une histoire à la fois qui m'est assez personnelle par l'émotion, par les personnages en fait que je montre. L'ex-femme d'Yvan Attal, la maîtresse d'Yvan Attal, le fils d'Yvan Attal, sont un peu quand même, j'ai un peu puisé dans les modèles de ma vie. Ele está, para ser totalmente honesto, ele se inspirou de uma história, era um filme, né, que falava de um quiprocó também, que era um filme israelita chamado Footnote, mas ele só se inspirou do começo. Mas também se inspirou da história pessoal dele, né? Essa questão da ex-mulher, da amante, do filho, algumas coisas fazem parte da história dele. Mais ce qui est vrai, c'est que j'avais écrit un premier scénario
qui ne se passait pas du tout dans la musique, dans le milieu de la musique. C'était l'histoire de... c'était l'histoire de 2 médecins, de 2 chirurgiens, de 2 professeurs d'histoire émérites. Et puis un jour, j'ai déjeuné... Et un jour, je vais déjeuner avec une amie à moi qui est chanteuse lyrique et qui me dit c'est drôle ce que tu veux raconter, cette histoire où un fils prend finalement la place de son père. C'est l'histoire de mon mari et de mon beau-père. Et je dis ils ne sont pas chirurgiens. Il me dit non, ils sont chefs d'orchestre. Et après le déjeuner, et comme j'adore cette musique, je suis sorti du déjeuner, j'ai appelé mon producteur, je lui ai dit on va tout réécrire dans le milieu de la musique et ce sera 2 chefs d'orchestre, c'est ça le film. Voilà. Et donc voilà. A origem, no início ele tinha escrito primeiro roteiro que não acontecia no meio musical. Eram 2 cirurgiões, aí teve uma outra versão com 2 professores de arte. E um belo dia ele foi almoçar com uma amiga que é cantora lírica. E quando ele contou a história que ele queria contar entre um pai e um filho, essa competição, ela falou, nossa, mas isso é a história do meu marido e do meu padrasto. E que eram os 2 maestros. Então, depois desse almoço, ele saiu do almoço, ligou para o produtor e falou, pronto, eu achei a história. Vai se passar no meio musical, que é aliás, ele adora música clássica. Tem música clássica. Oui. Si. Por que não colocou música francesa? Cadê? Se Ravel. Não sei. Quer perguntar? Eu fiquei curiosa, não tenho muita experiência em concertos e fiquei curiosa se você conhece algum caso de uma orquestra regida por 2 maestros. Non. Non. Enfin, cela dit, c'est pas tout à fait vrai, parce que dans le temps, à l'opéra, pour les opéras, il y avait 2 chefs d'orchestre. Il y avait un chef d'orchestre dans la fosse, avec les musiciens, et un autre chef d'orchestre sur scène, quand il y avait des musiciens sur scène. Donc on peut dire que ça existait déjà. Mais c'est vrai que c'est un fantasme en fait, et un fantasme qui me permettait comme c'est quand même un gros conflit, ce film entre le père et le fils, je voulais pas les montrer se réconcilier avec la parole. Et je voulais qu'ils se réconcilient dans le seul domaine qui leur est, le seul territoire finalement qui leur est commun, qui est celui de la musique. Donc j'aimais l'idée que le fils emmène son père. Alors bon, voilà, moi je suis un fils, j'ai perdu mon père il n'y a pas très longtemps, juste après la sortie du film d'ailleurs, et j'aurais aimé, je sais pas, l'aider, et en tous les cas le fils, je voulais qu'il emmène son père à la Scala de Milan. Voilà. Essa questão de ter 2 maestros regendo uma orquestra não acontece, é muito raro, é um pouco uma fantasia. Acontecia antigamente nas óperas mais clássicas de ter um maestro em cena e outro embaixo. Isso já foi feito, mas ele resolveu tomar essa liberdade porque ele queria que o pai e o filho, que estavam vivendo grandes conflitos, se reconciliassem, mas não através da palavra, através da música. Isso que era importante para ele. Ele conta para a gente também que perdeu o pai recentemente, logo após a primeira exibição do filme. E como o personagem do filho, ele gostaria também de ter feito algo pelo pai, como ele faz levando o pai para a Scala. C'est mon côté bon fils. É o meu lado bom filho. Como quiser, Oh non, comme les gens veulent, non, franchement.
Boa noite, sou Cléia, professora de piano. A sua escolha foi maravilhosa, o repertório, né, todas as orquestras, o Guerguero, que você citou, que é fantástico, né, cantora, tudo. Eu só não entendi o final. De verdade, para mim foi uma surpresa, que é uma coisa ótima no cinema também. Mas você pode explicar ou só Freud explica? O que você não entendeu? Ça, c'est intéressant, oui. Foi uma surpresa. Ah, os dois regendo juntos? Sim. Ben non, c'est ce que je viens de dire. C'est que pour moi, je voulais pas qu'il y ait de scène d'explication. Je voulais pas qu'on les voit se rabibocher comme ça en parlant. Moi, ce qui me plaisait, c'est de les voir finalement tous les deux. C'est la réconciliation ultime que de voir le père et le fils qui font le même métier diriger ensemble. C'est mon côté peut-être trop gentil, trop naïf, mais j'aime cette idée-là. Qui est peut-être, je vous dis encore une fois, peut-être un fantasme. Ça va, tu me dis, hein, si je veux. Il y a un moment donné, j'avais même imaginé que on retrouve, quand on voit Yvan Attal, le fils devant la Scala de Milan, qui arrive devant la Scala, et puis on passe à l'intérieur et tout ça, etc. Et j'ai fait un montage où finalement on repassait sur le visage d'Yvan Attal, dehors, devant la Scala, pour faire comme s'il avait rêvé toute cette scène, en fait. Vous voyez, je ne sais pas si ça répond à votre question. Et puis j'ai décidé, je trouvais que c'était trop triste, en fait. Et j'ai préféré prendre cette, comment on dit, cette licence poétique. Voilà, merci, exactement. Voilà. Como ele já tinha comentado um pouquinho antes, ele não queria que tivesse uma reconciliação através da palavra, que fosse uma discussão, eu te perdoo, me perdoa, com muitas palavras. Ele queria que fosse uma coisa mais metafórica, por isso ele optou para os dois estarem ao mesmo tempo, pelo menos no começo, porque depois ele passa a tocar sozinho, regendo uma orquestra, mesmo que seja um pouco uma fantasia para uma profissional como você, é um pouco do âmbito do sonho, entende? Ele já tinha até pensado em outro final, onde o personagem do Yvan Attal ia sair na frente da escala e perceber que tudo aquilo foi um sonho. Mas ele achou que ia ficar muito triste. E ele se autodenomina meio bonzinho, meio ingênuo, ele não gostaria de um final tão triste. Je commence à comprendre un peu quand il parle en portugais, en brésilien. Ele está começando a entender quando eu falo em português, então tem que tomar cuidado agora. Com suas gafas. T'as dit des conneries. Eu falei besteira? Mais par contre, je peux vous dire que, puisque vous connaissez bien la musique, les Noces de Figaro, j'aimais bien, bon d'abord parce que il y a une gaieté et puis il y a une évolution, une graduation. Ça met le feu, l'ouverture des Noces de Figaro. Et il y a quelque chose dans les Noces de l'idée du dialogue. C'est presque... moi j'aimais bien l'idée, d'ailleurs on le voit au début, il y en a un qui joue, puis l'autre qui joue, comme s'ils se répondaient. Et puis après, bon, ça s'embarque et ils jouent tous les deux, et voilà. Mais les Noces de Figaro permettaient ça. Você entende, né, um pouquinho de música, você falou, acho que você se remeteu às núpcias de Fígaro, é assim que a gente traduz? As bodas de Fígaro. As bodas, desculpa, quase isso. As bodas de Fígaro, ele tem essa graduação de alegria, vai pegando fogo, e tem também a sensação de que um responde para o outro quase como um diálogo. Um rege um pouco, depois é o outro, como se eles estivessem se respondendo, e ele achou isso muito interessante. Et si vous êtes professeur de piano, est-ce que vous avez aimé l'intermezzo de Brahms? Que tal o intermezzo de Brahms? Você gostou? E por que não música francesa? Pode Como? falar assim. Les musiques françaises. Debussy,
Non, c'est pas Debussy. Não é C'est Brahms. Debussy, é Brahms. Brahms, sim, não. Oui. Não, não, pai, ele quer saber por que não tinha música Je francesa. voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas choisi de français, d'auteurs français. J'aime pas les Français. Não gosto dos franceses. Cela dit, c'est vrai que enfin, non, j'aurais pu prendre Debussy, parce que c'est vrai que Debussy, c'est magnifique au piano. Ça, c'est vrai. Ravel. Ravel, magnifique, bien sûr. Satie. Ah ouais, non, mais oui. J'aime pas les Français, ils me cassent les pieds. É verdade, eu poderia ter usado Debussy, ele tem trechos magníficos, Ravel também, fantástico. Mas é que eu não gosto de francês. Eles me torrem. Mais c'est vrai que Semelhante. enfin, j'adore Ravel aussi, je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est vrai. J'adore Chopin. Il est pas français. Accordé de piano. Oui. Oui. Non, il y a non, c'est vrai qu'après, dans les grandes musiques, par exemple les musiques d'opéra, les arias, j'adore les Italiens, Puccini, bon, c'est sûr, c'est ceux que je préfère. Les concertos de piano, j'aime bien les Russes, Rachmaninov, ouais, non, mais c'est vrai, ou Beethoven, enfin, qui est pas russe, hein, et qui est allemand, mais bon, voilà. Après, le choix des musiques, c'est intéressant que vous en parliez, parce que c'est des musiques, pour la plupart d'entre elles, que j'écoute en boucle depuis des années. Par exemple, la vocaliste de Rachmaninov, ouais, qui est jouée au violon, alors que souvent elle est chantée en fait. Hein. Et je l'ai écoutée chanter pendant des années, par René Fleming d'ailleurs, qui la chante merveilleusement bien. Et bon, là, comme je voulais vraiment une violoniste, donc j'ai demandé à mon arrangeur de me faire une réduction de la vocaliste de Rachmaninov pour violon. Voilà. Donc ça, c'est un inédit qui est beau, hein, quand même. Merci. Sobre os franceses, ele gosta muito do Chopin, do Ravel, embora para as óperas... Chopin n'est pas français. Polonais. Oui, o Chopin não, mas... Bom, enfim. Non mais c'est pas, j'ai fait exprès. Je lui ai fait un piège. Ele fez uma armadilha. Ele gosta para as áreas, né? Ele gosta mais dos italianos, como Puccini, né? E ele também se remeteu a alguns russos para os concertos, como os russos, e também o Beethoven, que não é russo. E Rachmaninov. E Rachmaninov, voilà. Tu peux répéter? Rachmaninov. Sergei Rachmaninov. Comme Shostakovich. Muito bem. On va voir s'il y arrive. Et Shostakovich. Facile. E o René Fleming, que cantou, né, muito bem, inclusive eles fizeram, essa grande violinista, eles fizeram uma versão reduzida. Então teve um grande trabalho mesmo musical em cima desse filme. Bravo. Non, j'ai travaillé. Hein. Bono, Bizet. Ils l'utilisent en fait comme ils veulent. Il y a une liberté parce que c'est comme un dialogue avec la main. Alors des fois ils ont une baguette, des fois ils en ont pas. J'ai vu même un chef d'orchestre, Gergiev, qui dirigeait avec un cure-dent. Non, c'est vrai. Et Gergiev, c'est l'un des plus grands chefs d'orchestre. Mais tu veux traduire peut-être cette partie-là? O que ele está dizendo é que para a preparação dos maestros, o que facilitou de certa forma é que nenhum maestro tem a mesma gestual do que o outro. É uma coisa muito particular. Não tem realmente regras. O que é importante é que a mão direita é a mão que dá o ritmo e a mão esquerda é o que eles chamam de mão do coração, que transmite as emoções. Então isso é tudo muito sutil, né? Cada um vai fazer isso de um jeito. Então dá muito liberdade. Inclusive alguns usam como é a varinha, não a Baqueta. A bagueta. Isso é outra coisa. Algumas usam a bagueta e outros não. Inclusive tem um famoso Gergiev, que usou um palito de dente. Então, c'est vrai.
quarteto também, né? Ah oui, non, attends. Ouais, pardon. Et alors ensuite, on a eu des coachs chefs d'orchestre, des vrais chefs d'orchestre qui ont fait assez peu de séances en fait avec Yvan et Pierre, parce que ils leur ont expliqué, voilà, le tempo. Il y a évidemment une tricherie, parce qu'en réalité, quand Pierre et Yvan écoutaient l'orchestre, en fait, ils faisaient la gestuelle sur la musique qu'ils entendaient. Alors qu'en réalité, la gestuelle, c'est avant ce qu'on entend. Puisque, oui, et c'est malin, parce que du coup, ils étaient vraiment totalement dans le rythme. Et après, moi, en post-production, j'ai décalé un tout petit peu le son pour que justement... pas le son d'ailleurs, mais j'ai décalé un tout petit peu au montage pour que la musique, pour que la gestuelle précède la musique. Et non pas qu'il la suive. Vocês vão entender o que ele fez agora. Mais après, c'est vrai. Pardon. Oui. Legal. Eles contratou coaches, maestros, e trabalharam um pouco com eles, mas nem tanto, porque tem aquela coisa que a gente falou, né, da originalidade de cada um. Mas ele usou um truque muito bom. Ele fez o contrário. Ele pediu para eles acompanharem a música. E depois ele fez os gestos precederem o ritmo. Então ficou parecendo que eles estavam regendo, mas na verdade eles estavam apenas seguindo a música. Por isso que calhou tão bem o ritmo. Petite tricherie cinématographique. Il y en a plusieurs dans le film. É um pequeno truque cinematográfico. Tem vários no filme. Et enfin, la troisième chose que vous m'avez dit... Ah oui, alors, l'impression d'être dans l'orchestre, alors, elle est... Bon, il y a le filmage, il y a la caméra, bien sûr, mais il y a aussi le son. C'est-à-dire que au son, j'ai fait quelque chose d'un peu particulier. C'est qu'à chaque fois que j'attaquais un morceau, par exemple comme la 9e symphonie la 9e de Beethoven au début du film, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ou comme les Noces de Figaro, enfin toutes les musiques qui sont jouées en réalité avec orchestre, hein, pas quand c'est juste au piano ou le quatuor de la vocaliste de Rachmaninoff, mais quand il y avait de l'orchestre, au mixage, j'avais demandé à mon compositeur, à mon arrangeur, quand on a enregistré l'orchestre après, parce qu'au début on a fait une espèce de maquette, si vous voulez, qui servait de playback pour les musiciens, qui jouaient à l'oreille, enfin qui jouaient ce qu'ils entendaient en réalité, parce qu'il fallait toujours que ce soit exactement le même tempo pour faire un plan large, un gros plan et tout ça, etc. Et après on a réenregistré avec les musiciens qui sont à l'image d'ailleurs, en studio ou dans une salle de concert. Et j'ai gardé les instruments piste par piste. Enfin, pas tous les instruments, mais par exemple les violons étaient d'un côté, les hautbois étaient à côté, et toutes les grosses partitions de l'orchestre, on avait les éléments séparés au son. Et quand j'ai mixé le film, quand par exemple il y avait un gros plan sur un hautbois, mettons, on montait un peu le son du hautbois. Quand il y avait un gros plan sur le violon solo, on montait un peu le violon solo au son. Et bon, après, pour que ce soit pas le bordel, les morceaux se terminaient comme si, enfin, en condition, comme si on était vraiment à l'orchestre en stéréo, quoi. Mais c'est vrai que pour faire pénétrer le spectateur dans l'orchestre, j'ai usé de ce petit zoom audio. Ele está explicando então o que ele fez para dar essa sensação que nossa amiga teve de entrar dentro da orquestra, né? Primeiro, no começo, quando tem a sinfonia de Beethoven, as bodas, né? São orquestras. Nessas orquestras específicas, ele primeiro filmou com playback,
para que realmente fosse mais fácil, né? Não dava para fazer uma orquestra toda hora, então eles fizeram esse playback para ter todos os cortes, o zoom, poder cortar os takes, e depois eles fizeram uma gravação no estúdio. E aí ele usou um truque, vamos dizer, cinematográfico de novo, que ele chamou de para poder penetrar mais dentro da orquestra, é como se fosse um zoom de áudio. Então, por exemplo, quando aparece um violino, mais especificamente, ele subia o volume desse violino. Quando aparecia um instrumento de sopro, ele subia. Então, isso dá uma impressão mais realista de estar dentro e vivendo essa orquestra junto com eles.